Luísa Sonza cantando bossa nova. Não remix, não releitura pop, bossa nova. Violão, sopro, silêncio e maré baixa. Se você franziu a testa agora, calma, respira, relaxa, que é exatamente sobre esse choque que esse disco existe. Bora conversar sobre Bossa Sempre Nova, o novo álbum tributo de Luísa Sonza. Oi, eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E a gente vai falar sobre o álbum novo da Luísa, que é um tributo à bossa nova. A gente precisa falar que existem dois tipos de ouvintes no mundo, né? Um que tá tão preso ao passado que de lá ele não sai de jeito nenhum. E o outro que acha que quem é contemporâneo do pop não tem permissão para atravessar o tempo, sabe? Esse álbum da Luísa foi lançado ontem, dia 13 de janeiro, se você estiver assistindo esse vídeo na data que ele tá sendo lançado, e ele chega exatamente como um teste de resistência para esses dois tipos de ouvinte. Só que aí você dá o play e a surpresa é simples e desconcertante. A Luísa, ela não subverte a bossa nova, ela respeita completamente. Não tem ironia, não tem truque, não tem tentativa de modernizar o que não precisa ser modernizado. E esse disco é um disco que não nasceu de improviso, ele nasceu muito bem ancorado. O álbum é uma colaboração com Roberto Menescal e com o Toquinho, dois dos pilares da bossa nova, né? O Roberto Menescal é um dos fundadores, inclusive, do gênero. E eles são aqui a espinha dorsal desse projeto. Estão ali em violões, guitarras, arranjos e vocais. O Menescal coproduziu 8 faixas, Toquinho coproduziu 6 e o Douglas Moda costura tudo isso com uma produção orgânica, limpa e bem respirada. É uma bossa nova mesmo, tá? Sem filtro, uma bossa nova sem maquiagem, uma bossa nova não pensada para algoritmo. E aqui a gente coloca um ponto que pode perturbar muita gente com argumentos bem rasos sobre a Luísa, né? A Luísa canta para um caralho. Ela canta com flueza, com leveza, com uma destreza vocal que te surpreende justamente por não tentar impressionar em nada. Esse álbum, ele é uma ode às maiores canções da bossa nova que o Brasil tem, né? Então o álbum é composto por 14 músicas, 13 delas são regravações e uma é uma música original da Luísa em parceria com o Roberto. Vamos falar sobre algumas músicas aqui. E quando eu digo que a Luísa tá ali cantando com fluência, com leveza e não tentando impressionar, a gente consegue enxergar isso em vários momentos, né? Porque bossa nova é bastante minimalista em questão de instrumentos, né? Embora eles estejam bem presentes, eles são instrumentos muito mais leves de serem ouvidos. E aí, quando a gente ouve Carta ao Tom 74, apenas voz e violão, é quase que um teste de honestidade artística, e nesse teste a Luísa passou assim com louvor. E se a gente for parar pra pensar que o álbum é composto por 13, né, das maiores músicas de bossa nova que a gente tem, a gente precisa lembrar que essas músicas não são nem um pouco fáceis e muito menos descartáveis, né? Então é de se tomar muito cuidado com o que fazer com elas. E a gente vê a Luísa cantando Águas de Março com uma fluidez absurda, também só voz e violão. Só Tinha de Ser Com Você ganha um corpo muito bonito com baixo, bateria e sem perder toda a delicadeza que sempre teve. O Barquinho tem um vocal que não quebra o clima em momento algum, muito pelo contrário, ele parece que te convida a embarcar junto com ela e ir junto nessa viagem. E pra mim, talvez um dos momentos mais bonitos do álbum é Nós e o Mar, que ela é um lado B da música brasileira, né, da bossa nova brasileira. É uma música extremamente melancólica, essa melancolia está ali mantida. Os arranjos são elegantérrimos e a interpretação da Luísa está absurda, muito madura. É interessante ouvir este álbum. E se você é fã da Luísa pela parte de pop, eu aconselho que você pare, sente e ouça de fato esse álbum, porque a gente consegue entender que esse álbum não é um passeio turístico pela bossa nova. É alguém que sentou, estudou, leu o mapa e tá ali pronta pra velejar no barco, levando todo mundo junto. Acho que a gente pode comparar essa versatilidade das coisas
com Tick to Tick, da Lady Gaga. Obviamente, né, dadas suas proporções e tudo mais. Mas ouvir o Tick to Tick da Lady Gaga te leva pra um outro lugar que um Little Monster que só ouve os álbuns pop da Gaga não acessa, né? E tudo bem, se você não quiser acessar, tá tudo ótimo, não é necessário acessar. Mas é interessante entender o que um artista que você curte chega em outros lugares. Apesar de todos esses elogios, eu não acho o álbum perfeito, mas também ele tem pouquíssimas falhas, né? Duas canções que é inclusive a faixa que abre o álbum, né? Mas ela é um afro-samba, né? E essa regravação não entregou a negritude que eu tava esperando pra essa música. Porém, ela tá ali dentro da estética do álbum. Ela tá redondinha dentro da estética do álbum, mas eu esperava algo diferente dessa regravação. E aí não é uma culpa da Luísa, é uma culpa minha ter colocado uma expectativa em cima disso. Ela é, com certeza, a menos arrebatadora do álbum, mas ainda assim, tudo bem, é uma música boa. A gente ouvindo o álbum, a gente consegue entender que o disco não tá tentando competir com as versões históricas, né? Ela tá tentando coexistir com essas versões, e é isso aí. Um outro ponto um pouco mais baixo pra mim do álbum é a inédita Um Pouco de Mim, que eu falei pra vocês que é uma composição da Luísa com o Roberto Menescal. Talvez essa música tenha ficado um pouco apagada por causa do confronto de gigantes que tem nesse álbum, né? Tipo, a gente tá falando aí de Águas de Março e grandes músicas que estão no meio desse álbum, né? Mas, assim, por outro lado, ela cumpre o papel, né? Ela mostra que a Luísa entendeu a linguagem. Ela não é a faixa mais memorável, mas é uma faixa bem coerente pro álbum. E o disco termina com Diz Que Fui Por Aí. Sem colocar um preconceito em cima da mesa aqui, né? Que musical, tô falando, né? Você que tem preconceito com outros gêneros e tudo mais, eu também tenho com os meus e tá tudo certo. Mas fica bem claro que Bossa Sempre Nova é um álbum de beleza atemporal, é um álbum que vai durar. Ele não tenta reinventar a roda e muito menos pede permissão pro presente. Ele simplesmente tá aqui pra honrar um gênero que colocou o Brasil no mapa da música mundial. É uma grande prova que quando se tem respeito, estudo e verdade, o tempo deixa de ser uma barreira. A gente precisa entender que a Luísa não virou uma outra artista aqui. Ela só revelou uma outra camada que muita gente não enxergava. E pra mim, talvez esse seja um dos maiores méritos desse disco. Agora me conta você ouviu já esse álbum? Pretende ouvir esse álbum da Luísa? Se você já ouviu, gostou, comenta aqui comigo, comenta se você vai ouvir também, eu quero saber. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like para esse vídeo chegar em mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu!